Alan, a gente já conheceu você, já te viu aqui, mas o pessoal de casa não conhece você. Eu já conheci o Cassiano, né, das vezes que esteve conosco, mas você ainda não foi apresentado. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa e falasse um pouco da tua caminhada até aqui. Ok. Bom, boa noite a todos, meu nome é Alan Trindade. Eu começo minha caminhada espiritual mais ou menos quando eu começo a perceber que eu tinha contato com espíritos na infância, e isso me perturbava muito porque eu não conseguia dormir sozinho, né? Os sonhos eram sempre muito perturbadores, etc. E a minha vida na infância foi dividida entre dois caminhos. A minha mãe me levava para a Umbanda e também para a Igreja Católica. Então, basicamente, eram esses dois contextos religiosos que eu frequentava. E eu buscava muito essas respostas, né, para tentar entender por que eu tinha esse contato com os espíritos, etc., por que havia toda essa questão de perturbação e tudo mais. Existia já um histórico na minha família de pessoas que também tinham tido esse tipo de histórico, né, anterior. E nesse sentido todo eu fui em busca dessas respostas, né? Então o cristianismo inicialmente foi minha primeira referência, né, para tentar encontrar a solução para essa perturbação, para acabar com isso tudo e tudo mais. Quando eu chego na adolescência, eu percebo que o cristianismo não era exatamente o caminho que você queria seguir, né? Que eu queria seguir, porque eu comecei a estudar sobre o cristianismo, eu achava que eu queria ser padre. Porém, quando eu comecei a estudar a Bíblia e a história do cristianismo, aquilo foi cada vez se tornando mais distante dos meus objetivos, por falta mesmo de conexão, de incompatibilidade ideológica. Então, em determinado momento, eu descubro a magia, o ocultismo, e aí eu começo a estudar vigorosamente tudo isso, né, todo esse universo, através da literatura. Então, comecei a comprar livros e ler incessantemente, estudar tudo quanto era tema ocultista. Com quantos anos, mais ou menos, Fred? Tinha 13 para 14. Caralho, bem novo, mano. E eu não sabia que essas coisas se aprendiam por livros. Então eu achava que ser mago, bruxo, etc. era uma espécie de dom. Sim. Né? Eu não sabia que havia literatura para isso. Inclusive o Paulo Coelho, né, apesar de muito mal falado por uma das pessoas, foi uma das pessoas que me deu esse gatilho inicial, porque nos livros dele, embora sejam romances, né, ele falava, né, de uma forma romanceada da história, da vida dele, etc. Sempre muito envolvida com essa questão mágica, da bruxaria e tudo mais, dos magos e tudo. Essa questão da relação com os espíritos continuou. Em determinado momento, Ganesha começa a aparecer para mim nesses sonhos, né? O deus Ganesha. E sempre quando ele aparecia para mim, esses espíritos eram apaziguados, né? Então, esses espíritos que me atacavam, quando na presença de Ganesha, isso parava. Cessava ali. E aí eu me tornei devoto, né, de Ganesha durante alguns bons anos. Nesse interim, eu descubro Telema, conheço Telema, e aí vou cada vez mais me envolvendo com Telema, e aí me aproximo de determinadas ordens telêmicas tradicionais, etc. E vou me distanciando do culto a Ganesha, da devoção a Ganesha. E é quando eu me torno, então, telemita. Fico aí alguns bons anos enquanto telemita, praticando, estudando, etc. Você citou Telema, desculpa te cortar, mandar um abraço especial pro Guto Logli, do Telemamedic, que fala pro pessoal seguir ele aí no Instagram, @Telemamedic, tá? O Magic no final ali é com MAGICK, tá? Telemamedic. Segue o Guto aí, que tem um conteúdo legal pra caramba. E com uma didática bem fácil de você entender várias coisas ali. E também tem o grupo dele do Telegram, né? Pro pessoal lá entrar também, entender um pouco, estudar legal. O Guto aí do Telemamedic, tá bom? Um abraço, Guto. Tamo junto, vamos lá, continuar. Você passou então pela Telema? Por Telema, então... Ficou quanto tempo em Telema ali? Bastante tempo. Digamos que até recentemente. Mais de 10 anos. Aquela última vez que a gente se viu, você tava em Telema? Não, já tava na Quimbanda. Já tava na Quimbanda? E aí eu vou morar fora do país. Quando eu volto, eu começo a me envolver mais com a internet, né? E aí algumas pessoas que me conheciam, etc., começam a... Eu começo a escrever alguns textos, né, algumas resenhas no Facebook, etc., para os meus amigos. E alguns amigos falam para mim, por que você não escreve um blog, né? E o blog inicial, chamado Resenha Oculta, né, se torna então um canal no YouTube, o Resenha Oculta.
Então, durante alguns anos eu mantenho esses dois, né, meios de divulgação do ocultismo, etc., da literatura ocultista, né? E aí permaneço até recentemente dentro do contexto telêmico. Em determinado momento, por uma série de circunstâncias, eu descubro a Quimbanda a nível de contato mais profundo, né? Através do livro do Danilo Copini, do Culto da Chama Vermelha e Preta. Faço uma resenha do livro, etc. E aquilo começou a me abrir novos horizontes para entender quem eram esses espíritos que me perturbavam lá no passado, etc. Eu conheço logo em seguida, alguns anos depois, o Thiago Caratu, né? Que então se torna meu sacerdote, que é iniciado do Danilo Copini, e o Thiago Caratu então me inicia. E concomitantemente a isso, eu descubro o Kemetismo, que é o culto tradicional egípcio das divindades dos deuses egípcios, os Netzeru. Todos esses dois aspectos acabam me distanciando de Telemann, né? Porque eu estava procurando algo menos mental, menos psíquico e mais prático, no sentido da magia, conforme oferendas, sacrifícios e coisas desse tipo, mais tradicional nesse aspecto. E é esse contexto que eu me encontro hoje. Então eu sou um telemita em termos filosóficos, mas não sou mais praticante de Telemann. Sou um kemetista, praticante, e um Kimbanda, iniciado, etc. Bacana, é uma caminhada que passou por algumas coisas aí bem diferentes, né? Exato. Mas eu acho que o caminho de todo mundo que a gente vê que tem uma lógica passa por coisas diferentes, né? Eu acho que é um negócio bacana. O ocultismo ele não nos proporciona isso, né? Porque o ocultismo e o paganismo, como são caminhos não dogmáticos no sentido assim de impor, né, que a pessoa seja de um jeito ou de outro, etc. Há muita liberdade de pensamento, de culto, etc. Então o indivíduo tem essa liberdade de ir vivenciando as coisas dentro do seu próprio tempo, dentro do seu próprio contexto, expectativa e etc. E embora eu esteja afastado e tenha me afastado dos segmentos que eu citei anteriormente, eu sou muito grato por ter passado por esses aspectos, porque todos contribuíram, né, direta e indiretamente, para que eu chegasse no ponto que eu me encontro hoje, que é um ponto de realização, mas que pode ser que mude no futuro e tá tudo bem também, né? Mas que tudo faz parte dessa caminhada. Eu fiquei curioso num ponto que você falou, Alan, que foi na sua infância ali, que você era atormentado ali por alguns espíritos. Você descobriu que espíritos eram esses e que objetivo eles tinham ali? Então, grande... Esses lá da infância, eu até hoje não sei exatamente o que eram. Eram presenças muito fortes, mas não tinham forma, eram vultos, né? Então eram humanoides, mas eram como espectros negros, assim. E havia sempre essa coisa do chamado, né? Dizendo que eu tinha que estar com eles, etc. Conforme eu fui me tornando mais adulto, esses espíritos passaram a aparecer com menos intensidade e os Exus em si passaram a aparecer. E aí, quando eu ia, por exemplo, em algum terreiro de Umbanda, aí o Exu chegava lá e falava, olha, você tem que trabalhar com a gente. Né? Mas como eu estava numa casa de Umbanda, eu falava, eu não vou, né, trabalhar numa casa de Umbanda, porque a Umbanda, nada contra, mas para mim não serve porque é cristã. Né? Então eu não me via nessa coisa de rezar Pai Nosso, né? Não me sinto inclinado nem propenso a me relacionar com a egrégora cristã, seja ela direta ou indiretamente cristã, né? Então eu não entendia até esse ponto por que os Exus falavam essa coisa de que eu tinha que estar com eles, se eles sabiam, né, tecnicamente, que eu não estaria ali na Umbanda. Aí quando surge eu descubro o livro do Copini, por exemplo, eu atino para essa coisa da Quimbanda. Eu falo, peraí, mas Exu pode ser cultuado de forma apartada do cristianismo, que é a Quimbanda. Então eu falei, então tem coisa aqui, né? E é quando eu começo a estudar e etc, aí eu percebo que aquilo ali era o meu caminho.